Boa tarde, meu nome é Matheus, sou dupla da Bianca e a gente vai demonstrar agora o experimento da garrafa de Leyden para a disciplina de eletricidade aplicada e vamos iniciar o vídeo demonstrando a montagem da garrafa. Vamos iniciar cortando duas faixas de papel alumínio e então enrolando uma sobre a parte externa do pote de maionese e colando com uma fita crepe e colocando uma na parte interna do pote de maionese e também colando com fita crepe. Após isso, a gente vai cortar um pedaço de uma haste de cobre e furar uma bolinha de ping-pong. Por fim, revestir essa bolinha de ping-pong com papel alumínio e se certificar de que o papel alumínio está em contato com a haste de cobre. Após isso, nós iremos furar a tampa do pote de maionese com a haste de cobre, pegar um fio de cobre e ligar uma ponta dele à haste de cobre e fixar com uma fita isolante. A outra ponta do fio de cobre nós ligaremos ao papel alumínio que está no interior do pote de maionese e também fixaremos com a fita isolante. Por fim, passaremos cola quente na haste de cobre com a tampa de maionese para que, quando a gente faça a eletrização por contato, a haste de cobre esteja fixa. Para finalizar nossa garrafa, nós iremos fixar outro fio de cobre no papel alumínio externo e deixar uma das pontas dele solta. Então, iniciando nosso experimento, a gente vai atritar o cano de PVC com um papel toalha comum, gerando eletricidade por atrito, e depois passando o cano de PVC carregado na nossa bolinha de ping-pong revestida por papel alumínio, passando a eletricidade por contato. Por fim, para mostrar o nosso experimento, a gente vai aproximar o fio de cobre externo que estava com a ponta solta até a bolinha de ping-pong e vemos a produção de uma faísca. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar inicialmente da contextualização histórica da garrafa de Leyden. Ela foi inventada em 1746 por von Musschenbroek na Universidade de Leiden, na Holanda, e por isso ela recebe esse nome. Em sua forma original, ela era composta por uma garrafa de vidro e possuía água em seu interior, e não uma faixa metálica. Ela foi o dispositivo responsável pelo primeiro choque na humanidade, e esse choque que foi responsável pela descoberta do armazenamento significativo de cargas que compõem os capacitores atuais e por isso é tão importante na atualidade. Dando início à fundamentação do nosso experimento, vamos falar sobre as formas de eletrização utilizadas, que foram atrito e contato. Nessas formas de eletrização, geramos eletricidade estática por atrito e depois passamos para a nossa interior da garrafa através da eletrização por contato. É importante a gente ressaltar aqui nessa parte que durante a eletrização por contato, a minha mão estava encostada no pote que seria a nossa garrafa de Leyden, como o meu corpo servindo como um terra para o pote de maionese. Assim, as cargas que iam para o interior da garrafa iriam criar forças repulsivas ou atrativas nas cargas que estão no exterior. Se as forças fossem repulsivas, as cargas iriam correr por mim, e as cargas atrativas poderiam trazer mais cargas através de mim. Isso irá aumentar a diferença de potencial. Considerando agora que nossa garrafa de Leyden está carregada, abordaremos por que ocorre a movimentação de cargas na garrafa. Para isso, iremos considerar a presença de um campo elétrico entre as cargas internas e externas da garrafa. A Bianca falará mais à frente como esse campo elétrico surge. Mas, tomando isso em consideração, podemos perceber, pela definição de potencial, de diferença de potencial presente no slide, que irá existir uma diferença de potencial entre as cargas localizadas no interior e no exterior, uma vez que temos o campo elétrico e como o DL diz respeito à direção da movimentação de carga, já que o potencial elétrico é conservativo, a direção de DL não é tão relevante para essa conclusão. Assim, para encontrar a diferença de potencial total, vamos utilizar o princípio da superposição das cargas. Portanto, quanto mais cargas a gente colocar na nossa garrafa, maior a diferença de potencial que vamos conseguir. Assim, tendo uma diferença de potencial, quando fecharmos os circuitos, teremos então o surgimento do fluxo ordenado de cargas, ou seja, uma corrente elétrica e a movimentação de cargas. Boa tarde, agora eu vou explicar a parte teórica um pouco mais aprofundada do nosso experimento, e para isso, essa parte que está circulando na foto, ela foi cortada e ampliada, e nesse desenho da direita a gente pode ver o plástico separando as duas faixas de papel alumínio, a interna do lado esquerdo e a externa do lado direito. E usando essa ampliação, quando o Matheus passou o cano eletrizado na bolinha de ping-pong, as cargas passaram pelos elementos condutores, que são o papel alumínio que envolve a bolinha, a haste de cobre e o fio de cobre, até chegarem no papel alumínio interno. E enquanto o processo de passar o cano pela bolinha acontecer, mais carga vai ser armazenada no pote de maionese. E como ele é todo feito de material isolante, até a tampa, a carga fica toda contida ali dentro.
Depois disso, essas cargas em excesso atraem as cargas positivas do lado de fora, como mostra nessa configuração da imagem do meio. E depois disso, um campo elétrico e uma diferença de potencial surgem, como mostra nessa última figura. Assim, quando o fio externo é aproximado da bolinha de ping-pong, o circuito é fechado, e por causa da diferença de potencial que eu falei, uma corrente surge e os elétrons tendem a ir para o local de maior potencial, que é no papel alumínio externo, onde as cargas positivas estão, porque o campo sempre aponta para o local de menor potencial. Então, quando a corrente passa da bolinha de ping-pong para o fio de cobre externo, a gente consegue ver uma faísca. Quando as cargas ficam nessa disposição, que está mostrado no slide, fazendo uma analogia com o que a gente estudou sobre os capacitores, as faixas de alumínio são as placas que estão carregadas com uma carga de mesmo valor e sinais opostos. E essa carga pode ser comparada com a carga Q do capacitor, e as placas são separadas por um dielétrico que impede a passagem de carga entre elas, que nesse caso é o plástico. Então, com isso, a gente consegue perceber que o pote de maionese foi transformado em um dispositivo semelhante ao do capacitor, e por isso esse dispositivo foi o precursor dos capacitores atuais. Agora, considerando o pote um capacitor, a gente pode considerar ele um capacitor cilíndrico, pelas características do pote de maionese. E sua capacitância pode ser expressa por essa fórmula, como a gente estudou, onde K é a constante dielétrica, que muda de acordo com o dielétrico, e L, B e A dependem apenas da geometria do capacitor. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar nenhum pote de vidro que tivesse a tampa feita de material isolante, então a gente não conseguiu fazer o experimento com o vidro sendo dielétrico, porque as cargas não seriam isoladas dentro do pote com a tampa não sendo isolante, então não daria certo. Mas, se a gente tivesse feito o experimento desse outro jeito, a capacitância seria calculada com a mesma fórmula, mas a constante dielétrica iria mudar, e a do vidro é maior que a do plástico, então a capacitância também seria maior. E a capacitância, como a gente estudou, é uma medida da quantidade de carga que precisa ser acumulada nas placas de um capacitor para produzir determinada diferença de potencial, como mostra essa fórmula de baixo, que carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, por isso, de acordo com essa fórmula, para produzir a mesma diferença de potencial, o pote de vidro teria que armazenar maior quantidade de carga, então o processo de passar o cano de PVC na bolinha teria que ser repetido mais vezes para armazenar mais carga e fazer uma faísca com a mesma intensidade que a gente viu no vídeo. Então, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.